você que não trouxe Bíblia, já está sendo projetado aqui. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1, e diz assim: certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e peixe, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu que o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança, era um lindo menino, e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. E aí o último versículo: quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Amém? Amém. Fecha teus olhos, vamos orar um pouco mais. Pai, nós queremos te agradecer por essa igreja reunida. Muito obrigada, Senhor, pela possibilidade que nós temos de ouvirmos a sua voz. Eu te peço uma direção do alto sobre tudo aquilo que o Senhor já deseja falar com o teu povo. Eu coloco a minha vida também, Senhor, para ser um instrumento e em temor, Deus, eu declaro: faz em mim, Senhor, faz de mim o que o Senhor deseja fazer. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Eu quero que estamos abrindo aqui rapidamente. Quem deseja tomar água, você levanta a sua mão, tá bom? E os introdutores vão levar a água para você. Segundo, vamos evitar se levantar, vamos evitar conversar, vamos evitar estar no celular. Terceiro, para as mamães que estão com os filhos mais agitados, a gente pede que você, qualquer coisa, fica acalmado, dá uma saidinha, depois volta, qualquer coisa, senta ali nas últimas fileiras. Tudo isso para que a gente possa fluir melhor do culto. Amém? Amém. Isso é só para a gente fazer o culto com excelência. O Senhor deu esse tema: gerando promessa em tempo de aflição. Vamos ler juntos? Gerando promessa em tempo de aflição. Em tempo de aflição. E eu queria que você pudesse, juntamente comigo, me ajudar a pegar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele se trata de um tempo de aflição, onde o povo de Deus estava vivendo. A Bíblia vai falar que na época em que Moisés nasceu, o povo de Deus já estava vivendo 430 anos de subjugamento, vivendo o maior exílio que o povo de Deus viveu. Foi o exílio egípcio. Se você for puxar um pouquinho da história e da Bíblia, você vai observar, por exemplo, que quando o povo de Deus, Jacó e a sua descendência estão em Canaã, José é levado através de uma traição, seus irmãos o traem, levam ele para o Egito. Vai ter uma fome na terra e, por conta dessa fome, Jacó, o pai de José, migra de Canaã para o Egito. A Bíblia diz que José, então, ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele era aquele braço direito. Depois de Faraó, a autoridade estava sobre José. Quando Jacó sai com os seus filhos, esposas e servos, ali são aproximadamente 70 pessoas que saem de Canaã. Entre a saída de Jacó de Canaã
Até a época de Moisés se passaram 4 séculos, mais ou menos 430 anos. E aquela quantidade de pessoas que saíram, que foi aproximadamente 70 pessoas, se transformam agora em mais ou menos só homens, que eram recenseados, 600 mil homens. Se a gente for contabilizar mulheres e crianças, nós estamos falando de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Então, o povo de Deus, ele passou por um nível de crescimento muito acelerado. Está claro até aqui? Então, nessa época, que foi esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que levantou-se no Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. Um novo faraó se levanta na época de Moisés. Só que a diferença do faraó da época de José para esse agora era que esse não conhecia a história de José. Ele não conhecia a história de José. E por ele não conhecer, ele não conhecia as promessas de Deus sobre a vida do seu povo. Por não conhecer a história de José, ele não conhecia que sobre o povo de Deus, o crescimento que eles estavam vivendo estava debaixo de uma palavra na qual o Senhor havia liberado. Para quem? Uma palavra liberada para um homem velho e uma mulher velha estéril. Um homem, o Senhor perguntou a Abraão: olha as estrelas do céu. Você consegue contar as estrelas do céu? Não, Senhor. Eu não consigo contar as estrelas do céu. Então olha, Abraão, para os grãos de areia do mar. Você consegue contar os grãos de areia do mar? Não, Senhor. Eu não consigo contar. Assim será a sua descendência. Muito numerosa. Existe uma palavra liberada sobre o povo de Deus. E por conta dessa palavra liberada sobre o povo de Deus, o povo crescia de forma estrondosa. Só que Faraó não entendia. Faraó olhava para os hebreus e questionava como um povo que trabalha tanto, que come tão mal, cresce tanto. Deixa eu falar uma coisa: se ninguém conhece a tua história, não vai entender o teu crescimento. Se ninguém conhece o teu Deus, não vai compreender porque Deus faz você crescer. Porque tem gente que vai olhar você prosperando, meu irmão, e não vai saber que tem história de Deus sobre você. Tem gente que vai olhar você dando certo e não vai entender a história de Deus com você. Não conhece a história, então não julgue meu crescimento. Você não conhece a sua história de ninguém. Então esse faraó não conhecia a história do povo de Deus. E humanamente falando, ele não entendia. E aí ele tentou ter uma ideia. Ele teve uma ideia. O diabo soprou uma ideia. A primeira ideia que Faraó teve foi o seguinte: se eles estão se multiplicando dessa forma, é porque eles estão trabalhando um pouco. Eu vou arrumar uma forma de dificultar a vida desse povo. Vamos aumentar a jornada de trabalho deles. Porque povo cansado não multiplica. Só que a Bíblia vai dizer que quanto mais oprimia, mais cresciam. Sabe por quê? Porque povo de Deus não cresce em meio à vitória, cresce em meio à batalha. Povo de Deus cresce em meio à batalha. Sabe por quê? Porque masoquista não, porque temos um Deus que peleja a nossa vida. E aí, quando eles começam a aumentar a jornada, perceberam o seguinte: continuam crescendo. E aí eles falaram o seguinte: vamos tornar a vida deles mais extenuante e amarga. E vai dizer que, além deles terem que produzir, confeccionar as pirâmides e os prédios, eles agora tinham que preparar a argila, fabricar os tijolos e toda a espécie de tarefas que eles obrigaram a realizar. Ou seja, vão dar trabalho duro.
porque quem sabe eles param de crescer. Mas a Bíblia diz que eles continuavam crescendo. Aí o faraó disse: espera aí, já sei. As mulheres hebreias têm muitos filhos, e muitos filhos homens. E meninos se tornam homens, e homens podem se tornar um exército muito poderoso. Vou fazer uma coisa. Chamou as parteiras e disse para as parteiras: vocês, quando forem fazer os partos das mulheres hebreias, vocês vão ter uma missão. Observe o sexo do bebê. Se for menina, deixa vingar, como diz. E se forem meninos, vocês matam e dizem para a mãe que não vingou. Só que, quando o faraó dá essa ordem, a Bíblia vai falar de duas parteiras, os nomes delas estão aqui: Sifrá e Puá. Essas mulheres, eu imagino, quando elas saem da sala real do faraó, elas conversando entre si. Eu imagino Sifrá falando assim para Puá: deixa eu ver se é Puá ou Puá. 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 Que ordem é essa? Ele está mandando a gente assassinar bebês. Aí Sifrá diz assim: pois é, como é que a gente vai fazer isso? O Deus dos hebreus é muito poderoso. A gente não pode fazer isso com um povo que tem um dono. Porque quem tem um dono, a gente mexe com ele e o preço é alto demais. E aí elas disseram o seguinte: já sei, a gente vai falar que quando a gente chega na hora que as hebreias estão para dar a luz, elas já deram a luz, elas mesmas por elas. Vamos usar essa desculpa, vamos. E aí, Faraó começou a perceber que os meninos continuavam nascendo e manda chamar as parteiras. E as parteiras disseram: não, porque o problema é que as mulheres hebreias são muito fortes. E quando a gente chega, o menino já nasceu. E aí Faraó começa: não deu certo. Aumentei a jornada do trabalho, não deu certo. Coloquei eles para aumentar o tipo de trabalho, a realização do trabalho deles, não deu certo. Botei gente para matar antes do menino vingar, não deu certo. Já sei. Já que eu não evito nascer, eu mato os que nasceram. Agora o decreto é: mata todos os meninos hebreus afogados no rio. Essa foi a época em que uma mulher chamada Joquebede engravida. Joquebede engravida no tempo de aflição, num tempo de perseguição, num tempo onde não era bom estar grávida. Eu fico imaginando que a gente está falando de uma época em que ninguém sabia o sexo do bebê. Então a gente está falando que a mãe pedia agora que os bebês fossem meninas para não morrer. Alguns historiadores vão dizer que a quilômetros de distância se ouvia o choro das mães por conta dos seus bebês serem jogados no Rio Nilo. A quilômetros de distância se ouviam os gritos das mães perdendo seus filhos simplesmente porque tinha um filho, bebê do sexo masculino. Eu fico imaginando agora Faraó no terraço da sua casa, ouvindo as mulheres gritando, ouvindo os gritos das mães desesperadas, porque os soldados entravam nas casas e arrancavam da mão das suas mães os seus filhos. Eu fico imaginando agora Faraó no seu palácio e parece que aquele choro que a quilômetros se ouvia. Eu fico imaginando o Faraó dizendo assim: música para os meus ouvidos é a aflição do povo de Deus. Porque o inimigo, ele se alegra quando ele acha
está derrubando um homem e uma mulher de Deus. O inimigo se alegra, ele acha que está saindo, prevalecendo, quando ele vê que existe um choro desesperado, quando você pensa que a batalha já foi vencida. Mas enquanto o faraó estava no terraço, ouvindo aquelas mães hebreias, vendo os seus filhos sendo jogados no rio Nilo, Deus estava guardando um menino naquela casa. Deus estava guardando uma criança para um propósito. Enquanto havia um tempo contrário, enquanto havia um cenário desfavorável, Deus estava guardando um garoto para ser o futuro libertador de Israel. O cenário às vezes é desfavorável, meu irmão. Às vezes o tempo está difícil. Às vezes estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão querendo ver nossa queda. Às vezes estamos vivendo um tempo onde existem traições, onde existem difamações, onde existe calúnia. Mas Deus me trouxe nessa noite para dizer: diga ao meu povo que esse é o cenário perfeito para que a promessa seja estabelecida na sua vida. Deus não aborta a promessa. Deus não aborta a promessa. Eu fico imaginando Joquebede agora com o seu bebezinho em casa. E quando Moisés chorava, provavelmente ela fazia de tudo para calar Moisés. Miriam era levita também. Joquebede vinha da tribo de Levi, o seu marido, Arão, vinha da tribo de Levi. Eles eram adoradores. Eu fico imaginando que quando Moisés chorava, quem sabe, Joquebede falava para Miriam: Miriam, toca agora o pandeiro para silenciar o choro do bebê. Começa a cantar aquela canção para que os vizinhos não escutem o choro do bebê. É mais ou menos assim: cala por enquanto a promessa, porque tem gente demais tentando matar a promessa. Silencia por enquanto, porque enquanto Deus não mandar você entregar, você deixa quieto, para todo mundo pensar que não tem promessa sendo gerada. Mas eu quero te dizer uma coisa: no teu silêncio Deus está gerando um testemunho. No teu silêncio Deus está gerando uma promessa. No teu silêncio Deus está gerando uma palavra. Aleluia. 3 meses passaram, o menino estava crescendo. E o menino já estava fazendo muito barulho. Nessa hora, Joquebede tem que tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida. Ou ela escolhia pegar Moisés e dizer assim: está aqui. Sustentei Faraó por 3 meses. Não consigo mais. Faça o que achar melhor. Ou então simplesmente Joquebede fazia: eu vou lançar ele, a própria sorte não. Eu vou lançar ele, porque agora a promessa não é mais minha, é sua responsabilidade. Aleluia. Glória a Deus. O problema é que enquanto a gente está querendo manter Moisés em casa, a gente está lutando com as nossas forças. Na hora que Joquebede entrega Moisés, agora é a hora de Deus agir por Joquebede. Tem situações que a gente está segurando, a gente está sustentando, e está exaustivo, e está cansativo. E Deus está dizendo: se a promessa é minha, me entrega, porque eu sei o que fazer com a promessa. Eu sei como fazer. Mas Senhor, o que vai acontecer não interessa, porque se você me entrega, a responsabilidade saiu de mim, de você me passou para mim. Ela prepara agora um cesto de juco, um cesto de não sei o que, coloca betume, coloca picha, ela está impermeabilizando para que o cestinho não afunde. Fica imaginando, a Bíblia não fala. Arão indo trabalhar naquele dia, e eles decidiram juntos
que aquele seria o último dia. Quanto o pessoal do que aquele seria o último dia que Moisés estava naquela casa. E eu fico imaginando o seguinte: Arão dando um beijo no seu bebezinho Moisés e dizendo assim: filho, eu não sei o que vai acontecer com você, mas eu venho da tribo de Levi e o meu povo sabe adorar até na dor. Eu não sei o que nosso Deus vai fazer com você, mas eu sei que o melhor Ele vai fazer. Saiu para trabalhar. Glória a Deus. Nessa hora, Joquebede vai com um coração dilacerado, sangrando. Que foi a mãe que abre mão de um filho em paz? Qual é a mãe que abre mão de um filho sem saber se vai ser comido por crocodilos, por cobras? Era essa a realidade daquele bebê. E aí aquela mulher agora entrega o filho. Aonde é que Joquebede deposita o cesto de Moisés? No rio Nilo. Aonde foi que os bebês foram mortos? Afogados? No rio Nilo. Joquebede está colocando a única coisa que ela tem no lugar de morte, no lugar onde outras crianças morreram. Só que preste atenção, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente está no tempo da aflição, a gente não entende muito o desenvolver das peças, né? A gente não entende muito porque que Deus muitas vezes está nos desafiando a fazer coisas ou a tirar coisas do lugar que para nós não faz sentido. Ela coloca o bebê no lugar da morte e vai embora. Fica Miriam, a irmã de Moisés. Só que nessa hora que Joquebede deposita um cesto no rio, o que acontece? A filha de Faraó, a filha do adversário, decide tomar banho. Imagina assim: quando a moça vai tomar banho, a Bíblia diz que ela vai com criadas, com servas. Mas a Bíblia diz que quem foi que achou Moisés? A filha de Faraó. Agora veja, pensa comigo. Ela sabia que o pai havia mandado matar o filho dos hebreus, sim ou não? Sim. Sabia. Quando ela pega um bebê, ela diz: é um hebreu. A filha de Faraó tinha duas decisões a tomar. Você já está entendendo? Peraí. Teve um que escapou. Teve uma família que desobedeceu meu pai. Eu vou pegar o bebê, vou chegar até o meu pai e dizer assim: pai, uma família escapou. Procura e investiga qual é a mulher que teve um bebê há mais ou menos 2 meses, 3 meses, pelo tamanho, parece ser uma criança de 3 meses, e vá punir. Quando ela olha o bebê, ela diz: é eu vou cuidar, porque fui eu que tirei ele da água. E o que Deus faz? Preste atenção. Está lá Miriam. Aí Miriam se aproxima, estrategicamente, fala: princesa, eu conheço uma mulher que tem leite no peito. Eu conheço uma mulher que pode sustentar o bebê enquanto ele está pequenininho, porque ele só mama. A senhora não quer que eu chame essa mulher, não? A filha de Faraó diz: quer. Chama então essa mulher. Quem é que é chamada? Joquebede, a mãe de Moisés.
quando ela chega, olha o diálogo da filha de Faraó com Joquebede. Eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você cuide dessa criança até o tempo de desmame dela. Porque eu soube que você tem leite, eu não tenho leite. Mas olhe, não se preocupe não, porque eu vou te dar condições de você criar o bebê. Como é a sua... Isso aí, conjectura minha, tá? Não está na Bíblia não. Como é a sua casa? Não, a minha casa é humilde. Não é forrada, é telha, está com algumas goteiras. Eu vou mandar ela forrar uma casa. Eu vou mandar esticar. Eu vou comprar o melhor berço para esse bebê. Se for quente, eu vou colocar ar-condicionado. Eu quero dar o melhor para esse bebê. Eu quero que você cuide desse bebê. E ainda, eu vou te dar um salário. Porque eu não acho justo você cuidar do meu filho e não ganhar nada. Aí eu imagino agora no final do dia, Joquebede voltando para casa. Com quem nos braços? Moisés. Quando ela chega em casa, daqui a pouco chega o marido. Quando ele vê o bebê, ele deve se assustar e falar: Joquebede, a gente combinou uma coisa. Quando eu saí de manhã, nós combinamos que você iria depositar o menino no rio. Você se arrependeu? Por que você mudou de ideia? Você não sabe que existe a possibilidade desse menino morrer se ele permanecer aqui dentro de casa? Aí eu imagino agora Joquebede dizendo: não, a história mudou. Agora o menino tem uma promessa. Agora ninguém pode tocar nele. E se ele chorar, deixa Moisés chorar. Porque sobre Moisés ninguém toca. É o Senhor dizendo o seguinte: silenciou. Teve época de aflição. Teve época de calúnia ao tempo. Porque vai chegar um dia que Moisés vai estar tomando banho de sol e as vizinhas hebreias vão dizer para o Joquebede: mulher, tu é louca. Não tem um decreto querendo matar o menino? Tem. O decreto atingiu todas as casas, mas a minha não é atingida. Por quê? Porque eu gerei promessa em tempo de aflição. Eu gerei uma promessa no tempo difícil. E Deus faz aquele menino ser criado no território do inimigo. Já viram uma foto que tem um gatinho passando e um monte de pastor alemão olhando? E o gatinho passando bem desaforado? Era Moisés, o hebreu passando no meio dos inimigos. E os inimigos não podiam tocar no hebreu, porque quem tem promessa não toca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará. Glória a Deus. Tempo de aflição é tempo de gerar testemunho também, né? Tempo de aflição é tempo também de gerar promessa. Eu lembro que há alguns meses eu tive um sonho. Estou finalizando. E esse sonho até a irmã Rosinha estava no sonho. Eu lembro que a irmã Rosinha, ela chegava para mim, e nem contei isso para ela. Ela me dava um abraço e dizia assim: pastora, Deus está gerando um testemunho na sua vida. E Deus está dizendo que quando o testemunho for concluído, Ele quer que a senhora grave, porque vai ter que ter muita gente para ouvir o testemunho. E eu acordei, eu fui contar isso para o pastor, ele falou: o que você entende desse sonho? Eu disse: eu entendo que vai vir um tempo difícil primeiro. Porque para gerar testemunho, tem que ter tempo difícil. É verdade. Mas eu também entendo que quando o tempo difícil chegar, eu vou me segurar na palavra. Eu vou me segurar na promessa. Eu vou me segurar naquilo que o Senhor já liberou. Glória a Deus. Então, se Joquebede estava engravidando num tempo que para todos era um tempo difícil,
que ninguém podia gerar, Deus estava preparando para Israel um libertador. Para Joquebede, Moisés era um filho, mas para os hebreus era um libertador. Amém, Jesus. Muitas vezes vai ser debaixo de lágrimas que a promessa vai ser gerada. Ana chorava para Samuel vir. Para Ana era um filho. Para Israel era a voz de Deus voltando a falar. Quando Jesus vem, o povo está vivendo uma das piores épocas de opressão romana. Para Maria e José era um filho. Para os judeus era o Messias. Aleluia. Então não pergunte, não questione a Deus. Se o que está chegando em suas mãos agora, você vai ter capacidade de cuidar. Porque Deus está dizendo, não, você não está entendendo. Mas Senhor, não poderia ser em outro tempo. Não poderia ser em outro momento. Não. Porque algumas promessas precisam de um território, de um cenário desfavorável para serem geradas. Para que todos vejam e reconheçam que foi a minha mão sobre você. Porque se for da forma natural, não vão entender que fui eu. Se for da forma lógica, vão atribuir a você. Mas eu quero que atribuam agora a mim. E se está difícil e ainda assim a promessa está de pé, logo o Deus da promessa vai cumprir tudo que prometeu. E o que a gente faz, pastora? Nos tempos difíceis, tu fica mais crente. Essa palavra nasce de um tempo difícil que nós estamos vivendo como igreja. Essa palavra nasce de um tempo de calúnias, difamações e traições. E o Senhor me fez lembrar hoje, eu tive a curiosidade, eu participo de 2 grupos dos introdutores, da tarde, da noite e da quinta. E os introdutores, eles anotam toda semana, todos os cultos, quantos visitantes nós temos. Acabou o mês de março já, sim ou não? Acabou o mês de março? Não, ainda falta uma semana para acabar o mês de março. E o Senhor falou assim, vai filha, olha nos grupos, todos os cultos que tivemos, e veja quantos visitantes nós tivemos, porque enquanto tem gente lá fora tentando destruir, eu estou mandando para dentro. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Contando com o culto lapidadas, eu vou fazer ficar como o pastor fala, é para glorificar de pé. Aleluia. Contando com o culto lapidadas, hoje foram quantos visitantes? 1, 2, agora. Então, contando com hoje, até hoje, essa igreja do dia 1º de março até hoje, dia 24 de março, contando com lapidadas, ela recebeu 95 visitantes. Pode preparar a fornalha 7 vezes mais a frente.
Mas você vai falar? Jesus, que sempre me conduz.